bem? Muito bem-vindos ao WeTalk do EcoaLab. Meu nome é Lucas Ribas, da agência Yard, e nós vamos hoje bater um papo com a Andressa Bá, da Nikkei Gestão Humanista. A Andressa é psicóloga e nós vamos falar sobre marketing e gestão de pessoas. Muito bem. Seja bem-vinda, Andressa. Obrigada, Lucas. Prazer estar aqui. Legal. Bom, vamos começar esse papo tentando juntar esses dois universos aí de marketing e gestão de pessoas, mas principalmente falando de pessoas, porque eu acho que todos os negócios eles têm essa particularidade que não tem como fugir, não tem como não envolver, que são as pessoas, né? Exato. Todos os negócios são feitos de pessoas. Né? Perfeito. Independente da área e do segmento de atuação, né? Exatamente. Me fala um pouquinho da tua atuação, da tua atuação nas empresas como gestão de pessoas, para a gente introduzir, iniciar o papo aí. Tá. Lucas, então, eu sou psicóloga, né? E eu iniciei entrando nas empresas mais nesse sentido de desenvolvimento de pessoas, especificamente, né? Trabalho de desenvolvimento, treinamento. E o que eu comecei a perceber? Que não adianta você desenvolver as pessoas, passar capacitação, treinamento, se nas empresas não existe uma base, uma estrutura para que as pessoas possam atuar bem. E isso a gente está falando sobre o quê? Processos, procedimentos, ferramentas, enfim, tudo aquilo que vai possibilitar uma boa comunicação, né? Para que as pessoas saibam exatamente aquilo que elas precisam fazer. Então, por exemplo, puxa, tem profissionais ótimos, mas não tem clareza do que cada um deve fazer. Existe dúvida da responsabilidade de cada um. Muitas coisas não é responsabilidade de ninguém pega, né? Então, o que eu comecei a observar? Que quando faltava isso, muitas vezes as pessoas também não conseguiam atuar bem. Daí que eu comecei a trazer esse olhar mais amplo para as empresas, né? Hoje, lógico, tem a equipe, não sou eu que faço tudo isso, né? Mas esse olhar mais amplo para entender assim, o que cada empresa precisa para que as pessoas que estão ali dentro possam atuar bem. Então, sim, é o desenvolvimento das pessoas, né? É o desenvolvimento desses profissionais, capacitação técnica, não só técnica, comportamental, é fundamental que hoje o que tem mais impacto, inclusive negativo nas empresas, muitas vezes é essa falta desse desenvolvimento do que a gente chama das soft skills, né? Tá? Mas além disso, o que ainda precisa? Os procedimentos estão claros, né? O fluxo de informações é claro para todo mundo entende o que precisa fazer. Existe um planejamento, existe um caminho, um objetivo em comum para todas essas pessoas, isso é claro para todas elas. Essas pessoas conseguem mensurar o resultado daquilo que elas estão fazendo. Existe um acompanhamento por parte dos líderes, dos profissionais, para que eles possam se desenvolver. Então, é esse olhar mais amplo, onde a gente daí sim vai atuar de acordo com essas necessidades de desenvolvimento da empresa. Legal. Aquele ditado que fala assim, as empresas contratam pela competência e demitem pelo comportamento. Ele é fato? Ele é verdadeiro? Você acredita nele? Ele é muito fato, sim. Muito fato, sim. A maioria dos problemas que acontecem, tanto não só das pessoas serem demitidas das empresas, quanto elas também pedirem para sair das empresas, é muito por questão de relacionamento, de falta de comunicação, problemas de motivação. Então, esse é um aspecto muito, muito relevante. E que ainda bem que está sendo mais visto agora, né? Até um tempo atrás era muito esse foco só na questão técnica e hoje não. Hoje já tem um olhar muito mais amplo, com muito mais importância também para as atitudes das pessoas, para a questão do comportamento. Você sabe que na minha área, que é uma área de conhecimento muito nova, né? Que a gente atua muito forte com publicidade online, marketing digital. A gente tem, obviamente, pessoas formadas na área de comunicação, jornalismo, mesmo publicidade, marketing, mas a gente tem muitos profissionais formados em áreas bem diferentes, que às vezes não se encontraram na sua formação, ou mesmo profissionais sem formação superior, mas que eu identifiquei nos processos seletivos que eu faço, e eu deixo sempre muito aberto. Eu não coloco aquele negócio requisito, formação superior, porque na minha área não tem essa obrigatoriedade necessariamente. E eu levo meio essa filosofia também, de procurar o comportamento, o perfil, a vontade, o interesse da pessoa de aprender. Porque eu penso, se eu vou ter que ensinar uma pessoa que tem já uma formação, mas eu vou ter que ensinar muitas coisas do nosso processo interno, eu prefiro ensinar alguém que tem o comportamento, o encaixe na cultura da empresa. Embora isso ainda é um pouco, talvez nebuloso, não é 100% claro, que é essa questão do encaixe na cultura. Eu queria que você falasse um pouquinho, desse algumas dicas em relação a como implantar a cultura, como formar a cultura, como até mapear, porque talvez tem empresas
que não fazem nem ideia de qual é a cultura. Ela existe, né? Ela tá existe, lá, sim, atuando. sim. Mas como a gente identifica ou como a gente aprimora, melhora. Uhum, sim. A cultura, ela existe, né? Não é algo que, eu quero ou não que tem, não tem ou não cultura. Não, a cultura, ela existe. O que é uma cultura organizacional? São todos os conceitos, os padrões de comportamento, as atitudes das pessoas, as formas, as maneiras de se relacionar. Tudo isso molda essa cultura que existe, né? Então, qual é a importância fundamental da gente olhar para isso? Porque essa cultura, ela vai se estabelecer de alguma maneira. Ou a gente dá um direcionamento para que seja algo compatível com o que a gente busca, ou não vai ser, né? Uhum. Então, muitas vezes a gente tem lá uma cultura de uma empresa, por exemplo, de uma permissividade, tá? As pessoas faltam, muitas vezes sem avisar, não existe uma pontualidade. O gestor, ele quer trazer tanto uma flexibilidade para as pessoas, para tentar integrar isso com uma qualidade de vida para as pessoas, mas elas ainda não têm uma maturidade enquanto equipe suficiente, então utilizam isso de uma forma abusiva, que acaba gerando problema, né? Então se estabeleceu essa cultura, é a cultura que existe dentro dessa empresa. É a cultura que algum gestor quer? Não, né? Não. De maneira nenhuma. Não. Então, primeiro, sim, precisa mapear isso. A gente vai mapear muito como? Exatamente nisso. Quais são os comportamentos das pessoas? A gente fala muito do nível de maturidade das equipes, né? Entender qual é esse nível de maturidade das pessoas, das relações. Para isso, é necessário, sim, todo um diagnóstico, né? Tanto do perfil das pessoas que estão ali. E você consegue ajudar uma empresa a medir esse nível de maturidade? Sim, exatamente, né? Então, é aplicado todo um diagnóstico onde a gente consegue entender ali quais são os principais gaps, os principais problemas e qual é esse nível que as equipes estão, né? E daí sim é possível estabelecer e elaborar um plano de ação para uma mudança de cultura, né? E isso não é a curto prazo, isso não é rápido, mas é muito possível, né? Então, E é primeiro doloroso. de tudo... Oi? É doloroso. Não necessariamente, Não. né? Eu acho assim, toda mudança tira a gente da zona de conforto. E isso é ótimo, né? Porque pode fazer crescer. Vai gerar incômodo? Vai gerar incômodo. Vai ser doloroso, eu digo assim, para as pessoas que não estão dispostas a uma mudança. Uhum. Né? Como eu falei, você está numa cultura muito de permissividade, quando você começa a colocar ali algumas regras do jogo, muita gente vai se incomodar com isso. E naturalmente muitas pessoas vão acabar nem ficando, vão escolher sair, né? E isso incomoda muitos empresários, né? Puxa, mas eu vou perder equipe, eu vou perder pessoas, mas tem pessoas que talvez não possam fazer parte dessa nova cultura que você vai estabelecer. E tudo bem, porque ninguém também precisa ficar, né? Sim. As pessoas têm total liberdade, elas não entendem ali que aquilo não está mais compatível com o que elas querem também no ambiente de trabalho, de boa, pode ir, né? Cada um tem esse direito. Então, existe todo um processo aí para que a gente possa estabelecer essa nova cultura. O que é bem importante quando a gente está falando de cultura, um dos principais pontos que dão a base para isso, tá? Os valores. Quais são os valores que a gente quer que sejam praticados aqui dentro? Quais são esses valores? Muitas vezes os empresários não pensam nisso, né? Porque quando nós estamos falando sobre valores das empresas, nós estamos falando exatamente do que tem que dar base para o comportamento de todas as pessoas que estão aqui dentro, tá? Isso ainda fica de uma forma muito abstrata, muitas vezes. Como que um dos trabalhos, né, que a gente implementa a questão de valores. Então, o empresário, ele define quais são esses valores que ele quer que deem base aqui para a equipe dele. E no segundo momento, a gente faz um trabalho daí com toda a equipe, né? Quais são as atitudes que uma pessoa que tem esses valores pratica, né? Que a gente chama das atitudes observáveis. Para eu entender que uma pessoa tem tal valor, quais são as atitudes que essa pessoa tem no dia a dia? E De forma geral, ampla, não só ali dentro. Não só ali dentro, tá, né? Mas que ela vai demonstrar no ambiente de trabalho, né? Então, com isso, a gente monta isso junto com a equipe. A equipe participa desse processo, pensando junto quais são essas atitudes, e como é algo que eles estão produzindo juntos, eles sabem o quê? Que, bom, então esse valor aqui, eu preciso ter essas atitudes no meu dia a dia. E você faz essa dinâmica, enfim, esse processo, a equipe sabe que aqueles são os valores da empresa que a empresa está tentando pregar, não é assim, vamos fazer uma dinâmica aqui, como que vocês acham que pessoas que têm esse valor se comportam de forma ampla,
Aí eles constroem aquilo e falam, agora esse é o nosso valor, vocês têm que se comportar assim. Sim, não. São Eles os valores sabem, da empresa, tá? porque daí eles sabem também que eles estão participando da construção dessa cultura que a gente quer. Legal. Então eles são, porque são, na verdade, quem vai viver essa cultura, ou quem vai fazer com que essa cultura realmente possa acontecer, são os colaboradores, a equipe. Eles que fazem. Eles que vão fazer isso funcionar mesmo. Então eles participarem desse processo de construção é fundamental, tá? E daí, claro, tem esse momento inicial, né? Esse é um dos exemplos que eu trago, e daí eu vejo que isso correlaciona muito com a tua área daí, né, Lucas? A questão que existe é a continuidade do trabalho depois, muito trabalho do quê? Dentro do marketing, por exemplo, né? De como a gente continua trabalhando esses valores no dia a dia com as equipes, até de forma indireta, que tá muito relacionada aí à questão dentro do marketing. Legal. Dá pra gente explorar um pouquinho mais daqui a pouquinho esse assunto. Mas eu queria te contar até uma coisa que aconteceu comigo na minha empresa, que eu sempre tive essa cultura não muito bem definida, embora tivesse algumas regras, mas elas não eram tão claras, de uma flexibilidade de horário de trabalho. Porque na nossa operação não faz tanta diferença se ele chega às 7, se ele chega às 8, se ele chega às 9, se ele chega às 10 e vai embora um pouco depois, alguma coisa nesse sentido. Claro que a gente teve o cuidado de respeitar as questões trabalhistas, né? Por exemplo, não passar das 10 horas da noite, porque aí incidiria adicional noturno e coisas do gênero. Os intervalos, respeitando tudo isso. Só que como ficou muito de boca, por mais que tivesse alguma coisinha ou outra ali definida, o pessoal, e a gente não tinha controle de ponto, o pessoal se folgava. Muitas vezes eu percebia que tinha pessoas um pouco mais maduras que levavam muito a sério e se incomodavam quando eles enxergavam que tinha gente que, sabe, tirava proveito dessa flexibilidade, desse não controle. E aí a gente pegou e decidiu, eu fiz uma decisão de implantar um controle de ponto, mas eu tinha muito medo de perder essa questão da flexibilidade. Mas o ponto ele deu mais liberdade ainda, porque aí a gente colocou por escrito. Você tem a tua controle da jornada diária e pode fazer como bem entender, vamos dizer assim, né? Tem algumas regras, obviamente. Então a pessoa pode, ela tem a permissão para bater um pouco mais tarde o ponto, para fazer horários de intervalo diferentes, né? Para ter assim, eu vou almoçar com uma amiga, com um amigo de longa data. Eu não preciso ficar aquele nervosismo, eu preciso pedir para o meu chefe, para minha empresa. Não, eu simplesmente tenho a responsabilidade dos meus trabalhos e eu posso fazer um almoço mais longo, de 2 horas. E aí eu bato meu ponto, depois eu volto. E eu senti que foi uma mudança muito benéfica, que eu tinha receio de fazer, porque parecia jogar ao contrário, né, da flexibilidade, mas você vai controlar o ponto, é contrário da flexibilidade. E teve pessoas que não se adaptaram e aí ficavam com o ponto negativo, e aí tinha o dado para mostrar, falou assim, aqui são muitas horas, e aí a pessoa acabou até pedindo desligamento, porque não se adaptou a essa nova cultura de fato que estava sendo implantada e vivenciada, porque a que eu achava que tinha era outra, era da permissividade e não estava, assim, eu até sabia que não estava legal, mas acho que é um reflexo do que você exemplificou aí, né? Isso aí. E as regras do jogo são necessárias, entende? Porque a gente pensa que, isso é controle e tal. Não, são regras do jogo. Para tudo a gente precisa, né? Eu vou fechar um contrato com você, por exemplo. Tem que ter as regras do jogo. Não é só, Lucas, então chega lá, eu vejo o que eu faço e dá tudo certo no fim, não. As regras do jogo, elas precisam existir. Precisa ser mais amarrado ou menos? Daí sim, isso vai ser mais flexível ou menos flexível. Mas precisam por quê? Porque quando a gente coloca as regras do jogo, tá todo mundo numa mesma página, entendeu? Quando não está todo mundo na mesma página, daí acontece isso. Um acha que pode fazer isso, daí o outro fica incomodado, porque na visão dele não é assim, Ele não entendeu daquela forma. Então é aquela frase básica, né? O combinado não sai caro, entende? Então todo mundo está na mesma página, todo mundo entende a regra do jogo, isso é um combinado entre todos, então é só aplicar. Quem não gostou da nova regra, não tem problema, né? Todo mundo tá aí, tem essa liberdade para fazer o que quiser, sair. Eu acho que a gente pode partir do princípio que todo mundo tem uma boa intenção, né? Sim. Talvez não, mas eu sou dessa. Vamos partir desse princípio. E aí, na cabeça dele, se ele entendeu uma coisa, ele vai na boa intenção dele e fala, eu entendi que podia fazer isso. E vai agir conforme o que ele entendeu, na boa intenção dele. Ou às vezes um pouquinho da falta de maturidade, ou da falta de
dedicação ali para compreender melhor realmente as regras, ou de perguntar, né? Bom, eu não vou perguntar porque vai que responde que não pode, né? Então, eu vou continuar agindo, esperar alguém chamar minha atenção. E aí, se ninguém chama atenção, implanta-se uma cultura ali, um código de cultura não escrito que pode. Porque sempre fiz assim, né? Isso que eu falei, esse código inconsciente de conduta, entendeu? Todo mundo faz, então eu também posso fazer, né? Se é assim que funciona, e muitas vezes mesmo tendo regras escritas, tá? Se existe padrão de comportamento do grupo, as pessoas que fazem parte, elas entendem que tá tudo bem. Mesmo que exista uma regra dentro que diga o contrário disso. Mas as pessoas, de forma inconsciente, elas entendem que tá todo mundo fazendo, então isso é permitido. Eu acho que é esse grande desafio, né? De colocar as regras que o gestor vai ser capaz de monitorar e cobrar e fazer aquilo acontecer. Se você não é nem capaz de fazer, eu acho que não faz sentido, não coloque a regra, porque vai ser só contraditório, você vai perder a tua capacidade de gestão, tua autoridade, porque... Credibilidade, ali, né? Exatamente. Fica um negócio sem sentido. Exato. E o maior perigo disso é que você perde a credibilidade, principalmente daqueles profissionais que são bons. Como você falou, aqueles que têm maturidade, aqueles que já fazem da maneira correta, você, enquanto gestor, você perde a credibilidade, principalmente com eles. Porque eles estão fazendo o correto, né? Daí tem um monte de gente lá que não está fazendo, mas não acontece nada, então... Eu tenho uma funcionária, quando a gente fez a implantação do ponto, ela ficou super feliz, ela me agradeceu, ela elogiou, ela falou tudo que eu queria, porque ela falou, eu me sentia mal quando eu precisava trocar algum horário, eu ficava sempre com a sensação de que eu estava devendo alguma coisa, e ela ficou super feliz, contente com a implantação, porque ela não se sentiu amarrada, pelo contrário, ela falou, me senti mais livre, porque agora eu sei se eu tô devendo ou se eu não tô, né? Se eu precisar sair um pouco mais cedo, se eu precisar chegar um pouco mais tarde, então... Sim, muito legal, muito legal. Muito bom. A gente pode entrar agora naquela questão do endomarketing. O que é endomarketing? Bom, o endomarketing é o marketing para dentro, né? Para dentro da empresa. Então, é como você vender os teus conceitos da tua empresa para os próprios colaboradores. Então, por isso que eu digo que entra muito na tua área. Por quê? Porque são realmente entender aí ferramentas de marketing, ferramenta de se transmitir uma mensagem, né? De uma forma diferente aí, para dentro da empresa, para os próprios colaboradores. Então, vamos trabalhar valores. Como que a gente vai fazer todo um trabalho de marketing interno para que esses valores possam ser vendidos, acessados pelas pessoas, trabalhados no dia a dia para realmente refletir no comportamento, né? Tem um trabalho dentro do marketing que eu gosto muito de passar para as empresas, que é você vender a imagem dos benefícios que você traz. Porque olha como é interessante, Lucas, tem várias empresas que têm muitos benefícios, trazem muitos benefícios para os colaboradores, né? Inclusive plano de saúde, enfim, tem benefícios de incentivo ao estudo e desenvolvimento, ajudam, né, com valor para as pessoas pagarem uma pós-graduação, alguma coisa, um monte de coisa. Só que o ser humano é o seguinte, no início, quando ele recebe algo novo, aquilo é algo que, né, desperta algo positivo, a pessoa fica feliz. Depois de um tempo, a gente entende como se fosse algo já normal, né? Então, sempre quando tem benefícios e tudo mais que as empresas colocam, no início as pessoas acham bom, mas depois elas já entendem aquilo como se fosse algo adquirido. Sim. Não tem mais essa percepção de ser um benefício, né? Então, muitas vezes a gente faz uma pesquisa, por exemplo, de clima, uma pesquisa de satisfação com os colaboradores, e mesmo a empresa tendo vários desses benefícios, os colaboradores não reconhecem. Nossa. Olha como é interessante. Então, daí, nesse caso, eu faço essa sugestão sempre. Faz um trabalho dentro do marketing. Por que será que as pessoas não estão enxergando os benefícios? O que a gente pode fazer para que eles comecem a valorizar esses benefícios que já existem? Porque não é algo falso, entende? Isso existe, mas as pessoas não estão enxergando. Então, tudo isso pode ser feito através desse trabalho dentro do marketing. E aí, o que a gente pode fazer para que a empresa consiga, que os funcionários valorizem esses benefícios? Tem algum exemplo, alguma coisa que a gente possa ajudar o pessoal a entender? Eu falo muito isso, de você começar a divulgar de uma forma diferente os benefícios que existem, ou para que eles comecem a enxergar, né? Só de falar deles, de repente, já é um primeiro passo, de falar, de colocar, de repente, avisos, cartazes. Sim. Já é uma ação que pode ser feita. Porque às vezes, como eu falei, às vezes as pessoas elas até esquecem que existe aquilo, ou que não é algo adquirido, né? Que é algo a mais que a empresa está fazendo. Elas muitas vezes esquecem de comparar o que elas conseguem ter dentro da empresa que elas estão com o mercado que muitas vezes não oferece tudo aquilo, né? Então, você começa a fazer um trabalho bem
bem no sentido de marketing mesmo com eles. Quer ver? Ó, acho que tem a ver com o que nós estamos falando. Se eu não tiver, você me corrige. Durante um tempo, a gente oferecia um benefício do plano de saúde com um subsídio de uma parte das mensalidades. E aí, o colaborador, ele arcava com as despesas utilizadas do plano e familiares que ele quisesse adicionar. E eu tive um funcionário, uma época, que ele tinha um gasto com o plano de saúde muito, assim, expressivo, até em relação ao salário dele. Então, ele vinha com um desconto, praticamente todos os meses, muito alto, relevante. Aquilo me preocupava, porque eu achava, assim, era suposição minha, eu cheguei a conversar com ele algumas vezes, lógico, para tentar esclarecer, para não ficar no achismo, mas que por mais que ele falava, não, eu tenho consciência, eu tenho clareza de que isso aqui está descontado porque eu estou usando o plano e tal, mas aquele inconsciente parecia que ele ia olhar o salário dele, o salário dele era pequeno, era menor, Exato. Porque todo mês vinha descontado o plano de saúde que ele mesmo utilizava. E aquilo me preocupava, porque era um pouco disso, da percepção que ele tinha. Eu falei, então era para ser um benefício, virou um negócio que ele está usando, mas desconto da folha. Quer dizer, é diferente de eu pagar integral e ele pega o boleto lá e paga o plano de saúde por fora. Aí ele tem a clareza que ele tá pagando, né? Por mais que, novamente, né? Tá claro que é uso próprio, mas parece que daí... Mas a percepção, isso que você falou muito legal. A percepção que a pessoa tem, né? Então, acho que é mais ou menos isso, de ter essa leitura de se de repente o benefício não está sendo valorizado, não está sendo percebido como algo que está... Não está sendo agregando. Percebido como benefício, exato, não vê como algo que agrega, né? Então, é um trabalho de comunicação mesmo, né? Não só de você comunicar, às vezes... Isso também acontece. Às vezes tem pessoas que estão dentro da empresa nem sabem os benefícios que existem, né? Eu tenho uma empresa que eu atendo global e ela tem todo um sistema, né? Desses portais internos de curso, tudo mais, algo muito, muito rico. E tem pessoas lá dentro que não sabem que isso existe, né? De forma gratuita para os funcionários acessarem lá. Então, muitos programas que os próprios colaboradores não sabem que existe. Então, é um trabalho, sim, de comunicação para as pessoas saberem que existe, mas não só disso, de uma valorização também, né? Então, quando a gente vai pensar, por exemplo, eu quero vender algo para um cliente, eu quero vender algo para o mercado, divulgar algo para o mercado, chamar atenção, né? Para trazer valor para aquilo. É a mesma coisa, só que para dentro. Como que eu faço esse trabalho de marketing para gerar valor para os benefícios que nós temos dentro da empresa para os nossos próprios colaboradores. E aí a gente pode usar técnicas de marketing que a gente usa para o mercado para os colaboradores. Então, hoje a gente tem ferramentas, assim, quando você foi falando isso aí, eu já fui imaginando várias possibilidades que dá para fazer, né? É muito legal, né? Dá para disparar e-mail, dá para fazer disparo de WhatsApp. Hoje em dia, você imagina que legal fazer um disparo de WhatsApp informativos. Sim, sim. Que você não vai necessariamente, vou informar os benefícios. Sei lá, você sabia que aqui na empresa você tem o benefício desse curso gratuito, que é só você se inscrever? Ter ferramentas de comunicação. Isso, exato. Em algumas empresas a gente implantou já isso, né? Tem o jornalzinho lá mensal. Então, ali... coloca tanto as pessoas que estão entrando na empresa, pessoas que aniversariantes, e daí sim coloca essas mensagens também. Então, uma vez por mês, assim, todo mundo recebe todas as informações que a gente quer passar. Mas veja como é rico essa área. Como dá para trabalhar essa parte de comunicação interna dentro das empresas. E se a gente tem uma equipe grande, mais ainda. Sim, a necessidade é muito maior, porque essa comunicação tem que chegar para um número muito maior de pessoas. E daí você pensa outros desafios ainda, né, Lucas? Quando você pega empresas que são... Não é um local só, né? Vamos pegar, por exemplo, uma rede de postos, entendeu? Que tem unidades em vários lugares. Poxa, uma comunicação chega clara para todo mundo, né? Pessoas que hoje estão trabalhando só online. Então, uma empresa que tem colaboradores no Brasil inteiro e a maioria online. Como que a gente faz todo um trabalho desse também dentro do marketing para essa comunicação chegar para todos? Então, é uma área muito rica e muito necessária. Perfeito. Já me deu umas dicas aí de nicho de mercado. Aí Olá, começar a atuar nessa área. Olha lá, tô precisando de uns parceiros aí, ó. Muito bom. Uma coisa que a gente fez, que eu faço lá na Yard também, que foi para tentar implantar a cultura, esse foi o objetivo, e fortalecer os valores, foi criar uma gamificação, um processo de jogo interno que dura o ano inteiro. Então, basicamente é assim. A gente pegou os valores da empresa e destrinchou em tarefas, em quests, que a gente chama. Então, por exemplo, um dos nossos valores é busca por conhecimento. Então, a gente tem uma quest. Li um artigo de blog.
assisti um vídeo no YouTube, escutei um podcast, fiz um curso rápido, daí tem um número de horas, fiz um curso longo, tem um número de horas. Cada quest dessa tem uma pontuação. E aí as pessoas podem fazer essas quests e marcar lá a gente tem um formulário que ela marca que ela cumpriu uma quest daquela e ela adquire a pontuação por ter cumprido aquela quest. Legal. E aí a gente vai acumulando essa pontuação. E eu não queria que essa ferramenta, esse programa que a gente apelidou de Yard Journey, que seria a jornada da Yard, se tornasse uma competição entre as pessoas, mas uma competição consigo mesma, né? Com a pessoa com ela mesma. E aí, então eu não tenho um ranking de pontuação comparativo entre as pessoas, mas uma escala de pontuação que cada um vai atingindo níveis. Então, se você atingir 300 pontos, você troca por um vale... Você pode escolher lá, um vale Cacau Show. Se você atingir 500 pontos, você troca por um outro vale. Se você atingir 1000 pontos, você troca por um dia de folga. Então, a gente vai dando benefícios conforme a pontuação vai crescendo. E as categorias são alinhadas com os valores da empresa. Né? A busca por conhecimento. E um deles, o último dos nossos valores, é a honestidade. Então, eu falo, como é que eu controlo isso? A gente faz, uma vez por semana, uma checagem bem superficial. Eu até falo, se a pessoa quiser burlar, ela vai conseguir burlar. Não a longo prazo. A longo prazo vai ficar meio na cara, meio nítido, ela vai ser descoberta, obviamente, e isso vai ser tratado da forma que deve ser tratado. Sim. Mas não é a minha preocupação, porque um dos valores é a honestidade. Então eu falo, você é livre para preencher ali de acordo com o que você de fato fez. Que legal. E eu senti que é muito legal, porque eu estimulo ações práticas que eu quero que sejam feitas, que refletem a cultura e os valores da empresa, sem uma cobrança. Assim, as pessoas são livres para fazer como elas bem entenderem e gera uma competição saudável interna, do tipo, uma das quests lá é receber um elogio de um colega ou receber um elogio de um cliente por algum trabalho que eu fiz. E aí eles ficam brincando assim, gostou? Não fique só falando, marque lá no Journey para eu não perder minha pontuação. Eles mesmos trabalham daí, entre eles. Assim, entre eles, assim, de uma maneira positiva, né? Sim. Não competitiva. Isso que eu achei que funcionou bem legal, assim. E acho que é um exemplo do que você falou, né? De trazer ações para que a cultura ela seja estabelecida, exatamente. Essa é uma ótima ação, adorei. Legal. Parabéns pelo trabalho. Mas é isso mesmo, que é essa continuidade. Então, como eu falei, o início, você vai fazer essa descrição, né, das atitudes observáveis de cada valor junto com a equipe, porque ela participa desse processo e ela também está falando o que é praticar aquele valor, né? E só que depois tem essa continuidade. Daí entra no trabalho dentro do marketing, uma gamificação, como você trouxe esse exemplo aí, achei super legal. Vou copiar. Aí, não, que precisar de ajuda, eu te mostro depois o dashboard. A gente fez um dashboard, aí a pessoa preenche, vai automático. Acho que a gente precisa conversar mais, vamos várias coisas. Vamos alinhar. Mas tem todo esse trabalho de continuidade depois, né? Até para que isso realmente se estabeleça como uma nova cultura. E ainda continua o trabalho da manutenção. Porque às vezes a gente acha, nossa, agora dá tudo certo, as pessoas realmente estão dentro, né, dos comportamentos, da cultura que a gente quer, dos conceitos que a gente quer, agora não precisa mais fazer nada. Trabalho com pessoas é contínuo. Não existe o não precisa mais fazer, agora já estamos no topo do que a gente gostaria, no ideal. Não existe. Se você para de trabalhar, muitas vezes aquilo acaba ou tendo uma oscilação, ou muda-se de novo o comportamento, vai criando uma nova cultura. Porque sim, nós somos seres vivos, né? Eu falo que as empresas são seres vivos, estão se modificando. Então, tudo isso está trazendo outras formas de fazer as coisas, outros comportamentos, outros conceitos. Se a gente não trabalha também nessa manutenção daquilo que a gente quer, pode se perder. Perfeito. E vou até usar esse finalzinho dessa história para a gente entrar num outro assunto, que é a avaliação de indicadores, avaliações de desempenho. Legal. Porque eu uso esse para medir a adaptação ou medir o nível de conexão do colaborador com a cultura. Porque legal. Quanto mais pontuação, obviamente, ele tem, mais ele está se dedicando para conquistar, logicamente, a pontuação, mas assim, mostra que ele está fazendo ações que estão alinhadas à nossa cultura. Se ele tem uma pontuação baixa, é um indicador de que ele não está fazendo as ações. Não quer dizer que ele não tem a adaptação à cultura. E aí foi o que a gente até estava conversando antes, né? Que você falou, o indicador ele mostra alguma coisa. Você tem que interpretar ele e saber o que você vai agir, né? Exato. Ele indica algo, né?
Exato, exato. Deixa eu te fazer uma pergunta, só que eu fiquei curiosa. Daí dentro disso, né, dessa mudança aí, dessa gamificação que você fez, colocando aí, enfim, ações, né, que vai refletir em pontuação, e daí você percebe também, dentro do teu dia a dia do trabalho, que esses valores, eles realmente estão sendo vividos dessa cultura. Né? Nesse estímulo através da gamificação, você consegue trazer essa percepção, isso realmente você vê que impacta no sentido do comportamento da equipe também. Se eu entendi bem a tua pergunta, eu acho que sim. Porque eles acabam fazendo as ações dentro do próprio horário de trabalho deles. Também, tá. Então eu consigo... Não são só ações fora, por exemplo, como fazer, você falou, né, ir atrás de conteúdo e tal. Isso. Não, também são outras ações... Dentro da empresa. Legal. Exatamente. Fora também tem alguma coisa ou outra, mas é mais dentro da empresa até. Legal. Então eu vejo esse reflexo. Mas é uma pergunta que eu fico, às vezes, na dúvida, assim. Será que, de fato, tá... De como medir isso também, né? Tanto que no comecinho, a gente acho que vai dizendo pro segundo ano desse programa. No primeiro ano, e outra, as ações, as quests, foram eles que sugeriram, eles que montaram. Algumas eu trouxe, eu fui falando, e eles falaram, cara, eu quero ideias. E eles foram me trazendo ideias. Então, a gente montou meio que junto com a equipe para que eles se sentissem parte também, né? Falando assim, não sou eu que estou impondo, façam isso. Ó, nossos valores são esses. O que vocês acham que a gente poderia pôr? Aí tinha uma no primeiro ano que é fiz café para a equipe, que era de cultura de colaboração e ajuda. Esse é o nosso o valor, né? Cultura de colaboração. Só que aí começou a virar meio bagunça, porque aí todo mundo queria fazer café, porque era a pontuação mais fácil que tinha no fazer café. Aí eu combinei com eles, finalizou o ano, outro ano, essa do café vai cair fora, não tem, porque essa não agrega muita coisa, né? Então... Legal. Deixa eu só pegar esse gancho até, né? Você falou que a gente vai entrar um pouquinho mais em indicadores e tudo isso não deixa de ser, né? Você está mensurando ali, enxergando o que está vindo, mas isso que você trouxe é muito interessante a gente começou a fazer assim, começou essa do café, mas a gente viu que não deu certo, todo mundo queria essa, era muito fácil e tal. E isso é uma coisa importante que os gestores, eles precisam saber, né, os empresários e gestores, que a gente já não vai começar no modelo certo. Vamos implementar indicadores dentro da empresa. A gente já não vai começar pelo modelo certo, muitas vezes, né? Vamos implantar uma gamificação, vamos mudar aí uma questão da cultura, as ações. Por quê? Porque a gente só vai entendendo como efetivamente deve ser à medida que a gente vai criando esse caminho, né? Então, eu comecei uma gamificação, ali já vai ficando claro. Essa ação aqui não vai dar certo. Né? Ou isso aqui a gente precisa mudar um pouco de peso. Então, esse aqui é fácil, vamos colocar um peso menor, né? Na pontuação. E os indicadores é a mesma coisa. Então, quando a gente começa a implementar indicadores dentro da empresa, a gente vai entendendo, né? Isso aqui é um indicador que realmente vale a pena ser medido, né? Esse aqui é um indicador que não vale. Dá muito trabalho para chegar a uma conclusão muito pequena que não interfere tanto aí numa questão de tomada de decisão, de uma análise crítica. Esse indicador a gente precisa mudar. Esse indicador a gente colocou uma certa meta, mas realmente é inviável a meta que a gente colocou. A gente precisa modificar essa meta. Então, é legal a gente entender isso, que todos esses processos, principalmente quando a gente está trabalhando com dados, muita coisa vai modificar no caminho. Não vai começar no modelo certo, né? Ele vai ter esse tempo de calibração dele mesmo, né? Trazendo esse entendimento do que realmente precisa ser corrigido. E, na verdade, isso é um processo de melhoria contínua, né? Sempre quando a gente pensa dentro de uma empresa, seja um programa de gamificação, seja indicadores, seja processos, procedimentos, seja o que for, a gente tem que entender que tudo tem um tempo de vida, ou da maneira como é aplicado. Precisa sempre ser revisto, porque as coisas estão mudando, né? O mercado muda, então algumas necessidades que a gente tem hoje já mudou, a forma como a gente vai trabalhar isso dentro da empresa para uma entrega para o cliente também vai ter que mudar, vai precisar ter uma readequação. Então, não adianta, Lucas, nossa, esse teu programa vai durar por 10 anos do jeito que é. A gente sabe que não, até porque hoje o teu público, aquilo que talvez esteja servindo para eles, teu público interno, daqui a pouco não vai mais. O que hoje é um motivador, daqui a pouco não vai ser mais. Então, todos esses processos a gente tem que entender. Não vai começar do jeito certo e ele vai precisar ser constantemente melhorado, né? De acordo com aquilo que vai refletir aí dos resultados que vão aparecendo. O gestor tem que estar sempre correndo atrás do rabo, né? Exato. Não, do rabo não, né? Mas no sentido de que nunca está satisfeito. Nunca está satisfeito e nunca está pronto. Nunca está satisfeito e nunca está pronto. Tem que ter essa clareza, por mais dolorosa que seja esse fato, mas nunca verdade. Chega ao fim, né? Quando eu cheguei a essa conclusão, porque eu sempre queria assim, não, agora isso agora aqui fechou. Tá bem certinho agora e pronto. Vai. No dia que me caiu a chave, assim, de não, as coisas nunca vão estar certinho e agora é o modelo e não precisa mais fazer nada. Eu falei, nossa, me doeu.
Mas aí me trouxe uma outra percepção, entendeu? Que é isso dessa continuidade, que é algo natural, né? Perfeito. Muito bom. E agora de gestão de indicadores, né? A gente pode imaginar ali indicadores mais técnicos de cada área das empresas, que são medidos ali de produtividade, de produção. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente deixar mais amplo o papo, de indicadores mais comportamentais, de avaliação de desempenho, de avaliação de cultura, de comportamento. O que a gente pode avaliar, que tipo de avaliações que podem ser feitas, ou indicadores mesmo, para diferentes tipos de empresas. Tá. Isso, a gente focando um pouquinho mais na questão de gestão de pessoas, né? Porque assim, a gente costuma desenvolver, até para poder fazer uma avaliação, né? Não uma avaliação no sentido simplesmente de cobrança, mas uma avaliação no sentido das pessoas também poderem fazer uma própria mensuração do seu desempenho e ver o que elas podem readequar aí no caminho. Isso eleva muito a maturidade da equipe, que foi o que você falou, você colocou uma regra ali, eles mesmos podiam verificar o quanto eles tinham de horas a menos, e eles mesmos já regulavam ali o que era necessário, né? Então isso eleva a maturidade da equipe. Então é possível sim, você colocar indicadores por função, por aquilo que tem a necessidade, muitas vezes vai entrar em questões técnicas, mas tem aqueles que são mais gerais a nível de gestão, né? Então tem o RH, tem um indicador que é de RH, mas que ele é muito importante para gestão, por exemplo, que é o indicador de rotatividade, né? É um indicador básico, mas que muitas vezes o gestor acha, não, isso é de RH, e não é. Quando a gente faz a implementação desses indicadores numa empresa, inclusive esse é o indicador que quem faz o fechamento do indicador é o RH, mas os gestores têm responsabilidade sobre esse indicador. Então, esse indicador ele passa a ser de todos os gestores também. Por quê? Um alto nível de rotatividade está mostrando o quê? Que pode ter algum problema grave em gestão, né? Sim, pode ter questões internas da empresa, tal. Por isso que o indicador é importante, né? Porque ele vai indicar algo, vai mostrar, né? Vai mostrar, alguma coisa insalubre que tá tendo aqui dentro, é uma questão que não tá sendo bacana a nível de saúde mental, ou é uma questão da gestão, né? Você consegue, inclusive, saber, assim, cada gestor saber se o seu nível de rotatividade tá maior ou menor do que dos outros setores, né? Entender de uma forma mais pontual. Mas é um indicador que vai mostrar o quanto a gestão está sendo eficiente ou não também. E né? Ele pode ser usado tanto em pequenas empresas quanto em grandes empresas. Então, Sim. Ele é muito bom por isso, né? Exato, exatamente. Pode ser implementado em qualquer nível de empresa, né? E ele é muito importante. Esses dias eu estava numa reunião, né, com uma gestora de RH e ela estava mostrando os indicadores que ela levou a primeira vez para os gerentes, né, da empresa, e esses com foco em pessoas, e eles ficaram assim abismados quando eles começaram a perceber que tinham alguns profissionais ali na empresa que por questão de abono, que fica nessa flexibilidade, né? Preciso fazer tal coisa, a abona lá falta, né? Ou atestado e tudo mais, que tinham pessoas que, por exemplo, se fosse pegar todos os dias do mês, tinham faltado uns 4, 5 meses só para resolver, 4, 5 dias só para resolver essas coisinhas pessoais pequenas. Quando eles olharam aqui, eles falaram, nossa, eu não tinha ideia disso. E isso vai ajudar para que eles façam a gestão também do dia a dia, né? Entender quais são ações que eles precisam fazer, às vezes, de um engajamento, ou perceber se é uma pessoa que, puxa, era motivada, agora está desmotivada, né? Quase não faltava, agora está faltando muito, está sempre tendo problemas pessoais. Será que realmente é problema pessoal ou a pessoa está desmotivada com a empresa e está usando outras, né, desculpas, enfim. Então, é um indicador super básico, mas que as pessoas sempre entendem que é de RH, mas na verdade não é um indicador de gestão? De gestão, total. É um indicador de gestão, vai falar sobre as pessoas dentro da tua empresa, né? Daí existem várias outras metodologias também, né, Lucas? A questão das avaliações, pesquisa de clima, como a gente falou já, pesquisa de satisfação, para a gente entender como está a satisfação, que pode ser feita tanto de forma quantitativa quanto qualitativa, que a gente também pode colocar metas, né, dentro dos pontos, porque esse questionário, principalmente quando vai ser questionário, a gente precisa pensar bem direitinho quais vão ser essas perguntas, né, para que fique algo que possa dar um direcionamento para a gente também. Então, estabelecer metas dentro de algum ponto ali que a gente quer mensurar de satisfação dos colaboradores, qual é o percentual, né, e a gente também não pode se enganar às vezes, não, esse percentual acho que é tudo 100%, né, as pessoas têm que estar
tá super satisfeitos com tudo aqui, tudo 100% a nossa meta. Vai ser irreal, você vai começar a medir, você vai ver que você vai ter que baixar um pouquinho, né? Mas se você faz uma vez, você tem lá uma meta, e você faz uma segunda vez, você também já pode subir um pouco essa régua num comparativo de uma avaliação para outra desses resultados. Ou traçar um plano de ação que você vai fazer durante o período para que melhore na próxima avaliação. Sim. Isso é gestão, né? Isso é gestão, plano de ação, isso também. Vou falar aqui, vou falar para os gestores aqui, né? Para os empresários. Sempre quando a gente faz alguma avaliação, uma avaliação, né, de uma pesquisa de clima, por exemplo, pesquisa de satisfação, eu quero medir a satisfação, né? Eu vou fazer isso não é só para levantar informação, é para fazer algo, para melhorar o que é necessário. Temos lá um programa de feedback, eu dou feedback para a pessoa, né, para os meus colaboradores. E qual é a saída desse feedback? Você está fazendo alguma ação com o seu colaborador ali, né? De melhoria daquilo que apareceu no feedback? Você está fazendo um acompanhamento disso até para medir depois, puxa, aquilo que era uma dificuldade dessa pessoa, foi colocado no feedback como um ponto de melhoria, isso melhorou ou não depois? A gente está acompanhando. Então, isso do plano de ação é essencial. Então, existem muitas ferramentas que são ótimas para gestão de pessoas, mas muitas vezes a gente utiliza de maneira incompleta. Eu faço feedback, eu sento com a pessoa e converso. Tá, mas e depois? Né? Treinamento, eu sempre falo, isso é outro indicador importante. Eu vou lá, pago capacitação para as pessoas na minha empresa, né? Ou contrato alguém para vir aqui, ou mando elas em alguma instituição para fazer. O que refletiu na prática? Vocês mensuram isso? Vocês não estão só colocando dinheiro para nada? Não estão investindo em algo que não está dando nenhum resultado, não está tendo nenhuma mudança? Põe um indicador, só que geralmente indicador de treinamento nas empresas é o quê? Número de horas de treinamento. Isso não quer dizer nada, entende? Tá, para uma certificação, se a empresa necessita sim, porque na maioria delas é exigido, mas isso não está falando para mim se os treinamentos, essas horas de treinamento estão realmente gerando um resultado, gerando uma melhoria. E eu acho que a gente pensa às vezes muito grande, né? Muito amplo, e o troço fica tão grande que fica inviável. A gente participa todo ano de um evento na nossa área, e aí sempre que possível eu levo uma parte da equipe, ou a equipe, né, toda. E eu sempre falo para eles assim, vocês têm objetivo, a empresa está bancando a viagem, está bancando o evento, e vocês têm o objetivo de trazer uma ação para colocar em prática ainda esse ano no seu trabalho na empresa. Uma. Bacana, isso aí. Porque você coloca assim 10, coloca 5, fica, meu Deus, para onde eu vou, para onde eu olho. Pelo menos uma. Se quiser trazer mais, obviamente pode trazer mais. E aí, passado lá 2 semanas da volta do evento, depois do evento, a gente faz uma reunião e cada um tem que trazer qual foi a ação e se ele já colocou em prática, se não colocou, quando que vai colocar, como é que tá o status disso aí. Muito bom. Mas é lógico, a empresa pequena eu consigo ter isso mais perto, mais na mão. Se fosse uma empresa com um número maior de pessoas, a gente teria que criar algum outro mecanismo, né? Mas é porque assim... É por isso que em empresas maiores você tem vários líderes, vários gestores, entendeu? Porque é para aquele gestor, por exemplo, hoje você faz ali em cima da tua equipe, certo? Sim. É o mesmo trabalho que cada gestor dentro de uma empresa deveria fazer em cima da sua equipe. Só que, lógico, daí isso com esse olhar integrado com os outros setores, porque, de novo, eu vejo muito acontecer em empresas grandes de se tornar tão setorizado que os setores não se conversam. Muitas vezes eles não sabem... Cada um tá indo para um lado. Cada um tá indo para um lado, exato. Vamos fazer um plano de ação, tá? Cada um tá fazendo um diferente que não tá nada integrado. Então, isso precisa integrar. Mas o trabalho dos gestores dentro de uma empresa grande é exatamente isso, poder promover esse tipo de desenvolvimento com a equipe. Daí você pega um exemplo desse seu, o RH vem e traz isso como um programa de aplicação. É papel dos gestores tornarem isso possível dentro da equipe deles. Aplicar e fazer acontecer. Exatamente, e fazer esse acompanhamento, entende? Legal. Então, que bom. Então, eu tô no caminho certo. Mesmo, parabéns, viu, mesmo Lucas? Um pouco empírico ali, mas a gente vem aprendendo. Tá muito bem. É que você tá olhando gestão, tá? O que eu vejo a maioria dos gestores nas empresas nunca tem tempo para olhar gestão. Por quê? Porque ficam no operacional, né? Daí eu começo a discutir com eles, mas o que é uma gestão estratégica, tática, operacional? Por que você só fica no operacional? Porque você não tem tempo para desenvolver as pessoas, você não tem tempo para fazer gestão, né? Só que você não ter tempo para fazer gestão faz com que você
te obriga de novo a ficar no operacional. Porque as pessoas não fazem o que Aí tem que fazer. eu correndo atrás do rabo. Isso, exato. Aí eu correndo atrás do rabo. Por isso que não dá pra gente ficar correndo atrás do rabo. Que veio antes, o ovo ou a galinha? Daí a gente pode filosofar bastante aqui, né? Mas a gente tem que ver, eu sempre tipo falo, isso, gestor, você acha que você não tem tempo, né? Nossa, não tenho tempo pra nada, eu tenho que apagar muito incêndio. É exatamente o momento que você tem que parar e refletir no que você tá fazendo. E começar a fazer coisas diferentes. Você tem muito incêndio pra apagar alguma coisa tá errada? Sim. Não pode ficar tendo incêndio pra apagar toda hora, certo? Então, não tem tempo é exatamente o momento que você tem que parar para olhar o que você está fazendo. Senão você vai ficar correndo atrás do rabo. É uma prática que me ajudou muito, mas isso é mais para a maturidade da equipe, mas entra um pouquinho nisso que você está falando, e que eu levei algum tempo para aprender, que como eu trabalho com muitas pessoas iniciantes que estão em processo de aprendizado, eles chegam e perguntam, jogam o problema, né? Como é que eu resolvo isso? O jeito mais fácil do gestor responder e mais intuitivo faça isso, isso, isso. Só que dessa forma, você não coloca a pessoa para pensar. Ela não se desenvolve. Então, isso é uma coisa que e o pessoal, quando vem 1, 2, 3, ele já começa a entender que não adianta vir jogar a pergunta para mim. Eu falo assim, certo, o que você faria? Legal. Eu sempre respondo isso. Aí ele já vem na próxima. Eu acho que tem que fazer assim, acessado. Aí eu respondo, beleza, tá correto esse raciocínio, ou eu faria diferente. Aí eu dou a minha contribuição de mais experiência e tal, mas eles têm que vir com já uma possível solução. E é um hábito, tem que mudar, porque assim, no incêndio, você não tá ali perguntando como que você vai apagar, você só apaga, né? Sim. Não, isso que eu ia falar, às vezes o gestor não fala nem assim, faz assim, assim, assim. Muitas vezes ele fala, não, deixa que eu faço. Me dá aqui. O que é pior ainda, né? Mas olha como uma atitude pequena pode reforçar uma cultura que não é boa ou mudar a cultura. Porque quando você fica dando a resposta pra tua equipe, o que ela vai fazer? Ela sempre vai chegar com problema pra você. Ela não vai pensar na solução, ela vai chegar com problema. A partir do momento que você vai estimulando e você vai perguntando, você não dá as respostas, ela já vai pensar na solução também. Então, quando vier conversar com você, não é só o problema, já vem com solução. Então, você vai mudando também um pouquinho essa forma de pensamento, esse conceito dentro da empresa. Foca ou só no problema ou na solução. Aí uma dificuldade que a gente enfrenta, é a maturidade da equipe. Porque daí a gente pensa assim, não, então se eu deixar eles resolverem um problema, pode resolver da forma errada e pode causar uma consequência depois disso, né? Então, isso é uma coisa que a gente sofreu, enfim, sofre e tem que... Mas quando a gente tá falando de maturidade de equipe, Lucas, não necessariamente tá falando porque um pessoal muito novo, tecnicamente ainda não é bem desenvolvido, tal. É também numa questão da maturidade das pessoas, sim, mas é principalmente na maturidade enquanto equipe, enquanto relação, né? Enquanto comunicação, quanto essas pessoas efetivamente têm maturidade para se comunicar da maneira adequada, ou quanto essa equipe tem uma maturidade nos seus relacionamentos, ou quanto existe uma comunidade, uma maturidade para poder fazer um autogerenciamento. É uma equipe realmente mais autogerenciável, não é? Tá no foco já na solução, na ação, ou ainda é um foco no problema. Então, não necessariamente é só no sentido da maturidade das pessoas, ou por idade, ou conhecimento de nível técnico. Isso tem uma influência também, sim. Mas é principalmente nessa questão da relação e como a equipe, enquanto equipe, se comporta, né? Ou que muitas vezes nem é uma equipe ainda, apesar de ser um grupo de pessoas trabalhando juntas, né? Mas como que eles se comportam, se interagem entre eles. Então, eu já cheguei em empresas, na verdade, onde eram pessoas bem velhas já trabalhando junto, com muita experiência, né? Um conhecimento técnico absurdo, mas a equipe não tinha maturidade nenhuma, estava num nível muito baixo de maturidade, né? Enquanto equipe, né? Enquanto equipe, exatamente. Perfeito, faz sentido. Muito bom. Bom, eu verifiquei aqui no seu portfólio e tal, que você trabalhou já com treinamentos experienciais. E eu acho que isso aí ele tem muito a ver com tudo que a gente conversou aqui, veio falando, né? Tanto de implantação de cultura, mudança de comportamento, a aplicação dos valores na prática. Como que funciona esses treinamentos? Como que você fala? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre eles. Então, os treinamentos experienciais ou vivenciais, ou, né, team building, que é bem conhecido no mercado também por esse nome. Como que é o nome? Team building. Team building. Construção em time, né? Tá. Que eu não tinha ouvido falar nesse termo. Esse é, principalmente em indústria, assim, é bem chamado usado por esse tema, por esse termo. Então, eles são treinamentos, como o próprio nome fala, né? Eles são experienciais. Então,
Geralmente eles são outdoor, ou seja, são feitos em espaços abertos, né? Não necessariamente, mas na maioria das vezes sim. E são muito mais jogos, é um momento muito mais lúdico que a pessoa passa ali por provas que nós fazemos, experiências, né? E tudo é voltado para eles trabalharem em equipe e resolverem questões, tanto team building é exatamente isso que quer dizer, né? Eles precisam construir algo enquanto equipe, né? Então, por vir algo mais pro lúdico, sai daquela questão do dia a dia deles, acaba se tornando um momento onde as pessoas sentem mais à vontade, então elas se integram muito mais, elas conseguem muitas vezes ser mais elas mesmas, né? Obviamente que todo o objetivo de você fazer essa atividade é o quê? A trazer daí para um olhar do dia a dia. Então, aquilo que a gente viveu agora nessa prática aqui, nesse jogo que a gente fez, né? Nesse momento aqui vivencial. O que mostra da nossa equipe, que são dificuldades que a gente tem, né? Então, que a gente passou por uma dificuldade aqui, o que isso também é um reflexo do que a gente passa no dia a dia. O que a gente percebe que a gente precisa fazer diferente, né? Então, geralmente, nesse dia a gente vai fazendo uma construção durante eles. Ontem mesmo a gente fez com uma equipe de gestores. Então, lá no início, né? A gente viu aqui que a gente precisa ainda melhorar a comunicação, que é o que todo mundo precisa, todas as empresas do mundo precisam melhorar, né? Que é o que né? O que dá problema em todo o resto é isso, nas empresas, né? Em casamento, relacionamento, sempre o problema é a comunicação por trás, ou a falta dela. Então vamos nessa jornada que nós vamos construir durante o dia. Vimos lá que é questão de comunicação e planejamento, se eu não me engano que foi deles. Vamos então nessa jornada do dia, de todo esse dia, as outras etapas que nós formos lembrar de praticar isso, o que a gente pode ir melhorando. Então isso é muito legal, porque daí para ir vendo a evolução da equipe só no próprio dia que está sendo feitas as atividades e no final gera esse compromisso. Então o que a gente vai trazer no aspecto prático para o nosso dia a dia. O que a partir de agora, a partir de amanhã, a gente chegando na empresa, a gente já vai trazer como um compromisso diferente da nossa maneira de se relacionar, enfim, daí vai depender do contexto que apareceu ali, né? Então, são atividades muito legais, porque elas são integrativas, elas quebram barreiras, né? É muito diferente quando a gente está ali num processo lúdico com o outro, às vezes é alguém que eu nem falo muito, ou tenho um certo distanciamento, uma certa resistência. Não vou com a cara. Não vou muito com a cara, então muitas vezes ali naquele momento, né? A gente se aproxima. A gente se aproxima, a gente conversa diferente, então muitas barreiras vão sendo quebradas também nesses treinamentos, essa integração entre eles de uma forma diferenciada. Então é algo muito rico, inclusive quando nós queremos iniciar alguns processos, né? Quero iniciar aí uma construção de uma cultura diferente. Vamos fazer todo um treinamento onde a gente coloca o foco central, vão ser esses valores, como que a gente vai inserindo isso e a equipe vai vivendo isso já para sair com esses valores. E isso é um serviço que vocês ajudam as empresas a organizar e fazer isso acontecer. A gente oferece isso para as empresas, né? Legal. Então, elas entram em contato com a gente, com essa demanda do que eles precisam trabalhar com a equipe, sejam só gestores, líderes ou equipe de maneira geral, né? A gente trabalhou com vários tipos aí de perfil de público, e daí a gente vai montar um projeto de acordo com a necessidade daquilo que eles querem trabalhar. Legal. Mas é uma atividade super interessante e eu adoro, né? Porque, lógico, né? Dá muita risada. Não, super. Às vezes estou lá em Tibagi, eu falo, né? Às vezes, quinta-feira de manhã eu trabalhando, descendo rafting no Tibaginho, entendeu? Ontem também, que estava fazendo um trabalho desse, estava lá no Parque Vila Velha, né? Que a gente tem uma parceria com o Parque Vila Velha, a gente faz essas provas lá. Então, dá para fazer coisas muito legais. E o que é bacana, quando a gente passa por uma experiência, ou a gente sai do nosso dia a dia, aquela memória, essa experiência, ela vai se tornar mais memorável, entende? Porque, lógico, no dia a dia, nosso cérebro está no automático, né? A gente está na rotina, está no automático. Nesses momentos, aquilo que a gente faz de diferente, que as equipes fazem de diferente, aquilo vai ficar uma memória mais significativa para eles. Então, para eles trazerem também tudo isso que foi trabalhado para o dia a dia, ele vai ter uma chance maior de acontecer. Né? Do que, por exemplo, você fazer só um treinamento em sala de aula, né? Só com conteúdo. Então, isso também acaba sendo um diferencial. Mas eu sempre falo que isso é um trabalho. Não dá pra gente achar que vai ser um treinamento vivencial que vai mudar tudo ou melhorar tudo que a gente quer, né? Perfeito. É para o início de trabalho, um meio de trabalho, porque depois aquilo continua no dia a dia. Legal. Muito bem, a gente está encaminhando para o final da nossa conversa e eu queria que você quisesse algum fechamento que você quisesse e falasse uma curiosidade sobre o nome da sua empresa, que é a Niké, né? Niké Gestão Humanista. Falasse um pouquinho da curiosidade desse nome para a gente encerrar. Bom, então vou começar por isso, tá? Legal. Enquanto eu falo e penso também no fechamento. Mas a Niké, na verdade, Niké, né, é a deusa grega da vitória, da mitologia grega.
Então, daí que vem a inspiração, eu gosto de estudar filosofia, e daí diz que vem a inspiração, né, da Nike. A Nike, ela era uma deusa alada, e era ela quem conduzia os exércitos à vitória. Então, tanto que é a deusa da vitória, né? Então, eu gostei muito dessa analogia, até pensando no trabalho que a gente leva para as empresas, né? Que vem desse mito o quanto a gente contribui para que as empresas também possam chegar ao seu sucesso, à sua vitória, as pessoas ali dentro possam estar bem, possa existir essa base para as pessoas atuarem bem ali dentro. E gestão humanista, porque é esse foco nas pessoas, né? Eu sempre falo que gestão humanista, as pessoas confundem. O gestão humanista, ele não é ser bonzinho, né? O gestão humanista é você fortalecer as pessoas. Isso, você fortalece o que é o humano das pessoas. Então, sim, os valores, as suas capacidades, as suas habilidades, é fortalecer o ser humano. E para você fortalecer o ser humano, nem sempre é sendo bonzinho. Senão você faz o contrário, né? Você é muito permissivo, as pessoas, na verdade, ficam molengas ao invés de se fortalecerem. Então, gestão humanista, ele quer dizer isso. Então, quais são as ações que eu posso trazer para eu fortalecer esse ser humano dentro da minha empresa? E que isso vai refletir no resultado não só aqui e fora também, né? Então, aí que é esse nome, que é gestão humanista, tá? E daí eu aproveito, então, até esse gancho para passar uma mensagem aí, né, Lucas, que eu vejo quanto hoje as empresas, elas estão sendo formadoras de pessoas. E, inclusive, já saiu pesquisas dessa geração nova que está entrando aí nas empresas, que eles enxergam as empresas como continuidade da formação deles. Então, não é só ali, fiz faculdade e agora já estou pronto, né? Não, eles veem que as empresas são uma continuidade de formação para eles. Então, que os gestores, eles tenham essa noção cada vez maior, essa consciência cada vez maior, que é isso mesmo, que ali tem seres humanos que eles podem contribuir de forma muito significativa no desenvolvimento, nessa orientação, e eles podem fazer uma diferença muito grande, inclusive, na vida das pessoas, né? Então, os empresários, gestores, realmente se colocarem nesse lugar, que não é simplesmente estar ali gerenciando processos do dia a dia, né? Ou estar apagando um monte de incêndio. Não, na verdade, eles estão conduzindo seres humanos. Olha que preciosidade, na verdade, ter esse papel. Olha o impacto que você pode gerar através disso, né? Então, buscar compreender cada vez mais o ser humano, porque não tem como a gente conduzir ou fazer gestão de algo que a gente não sabe, não conhece. Então, conheça sobre ser humano, conheça sobre pessoas. Hoje é um tema muito falado, existem muitas ferramentas para a gente entender mais sobre o ser humano, e principalmente comece conhecendo si mesmo. Um líder, antes de tudo, é um líder de si mesmo. Não tem como a gente também liderar se a gente não tem essa capacidade de liderar primeiro a nós mesmos, tá? Então, acho que esse é o recado final aí que eu deixo, mais filosófico, que é bem minha cara, né? Não, mas foi maravilhoso. Acho que fechou com chave de ouro, legal. Porque a gente precisa ter essa responsabilidade social também, e muitas vezes a empresa fica, o empresário, é fazer doação. Não, isso pode ser também, isso é caridade, mas responsabilidade social, se você tiver essa capacidade de ajudar a formar pessoas, formar cidadãos, né, e contribuir para a sociedade nesse sentido, você vai estar tendo responsabilidade social também, pelo menos do que eu entendo, não no sentido talvez literal ali da palavra ou técnico. Mas é isso aí, legal. Muito bom, obrigado. Eu que agradeço, obrigado adorei nosso bate-papo. Valeu, eu também gostei bastante. Obrigado aí por todo mundo que acompanhou isso.